E tem uma outra pergunta que a mãe coloca assim: "Ai, mas como saber se estamos fazendo a coisa certa? Como ter segurança disso?" Como estou fazendo a coisa certa no sentido do quê, Ai, Cris, por eu exemplo? acho que a pergunta seria assim, ó: "Como saber se estou fazendo a coisa certa no sentido de educar meus filhos? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso? Será que é aquilo?" E eu penso que é uma coisa assim, porque o espiritismo vai trazer essas coisas diferentes, como, por exemplo, a sala inteira vai naquele Uhum. aniversário que é bem no horário da evangelização. E aí a outra mãezinha fala assim: "Eu não acredito que você não vai levar por causa disso". E aí vai lá para o ou para quem já tem, filhos adolescentes: "Ai não, o que que tem a ver? Ai, não dá nada, não tem problema beber um pouquinho, eles já são grandes". Então assim: "Ai, mas está todo mundo falando uma coisa e será que é outra?". Ou o filho chega em casa assim, eh "Olha, mãe, eu quero uma bolsa da marca tal, quero um tênis da marca tal, mas eu quero, por quê? Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque todo mundo tem, como é que é isso?" E aí, às vezes, precisa de um pouco mais rigor, né? E eu acho que aí que dá uma dúvida. Se eu tenho, eu teria alguma opinião para dizer, é dizer para a mãezinha: "Mãe, vamos estudar a doutrina espírita". Isso, Porque a isso. doutrina espírita dá um norte, assim. Porque, assim, Uhum. se você, eu diria assim, o materialismo tem uma bússola diferente do, do espiritismo, que Espiritual. Uhum. entende Uhum. que o espírito ou a vida moral, que é o que você vai carregar no espírito, é mais importante do que essa vida material ou só o corpo ou a matéria. O materialismo tem uma bússola e o espiritismo tem outra. Quando Uhum. você entende que isso que você vai carregar como espírito Uhum. imortal é mais importante, a gente vai Uhum. priorizar isso que aqui. Quando você Sim, não tem clareza, você fica maluca, não é? sim, sim. Independente da religião que os pais frequentem, mas se forem da mesma religião dos filhos, isso é muito importante, fundamental, porque todos acabam falando da mesma linguagem. Aquele pai que participa não só da palestra, que participa dos estudos, vai conhecer a importância de trabalhar a asa da moralidade. Trabalha sempre a asa do intelecto, mas a asa do moral. Então, se aquele pai entende que é importante trabalhar o lado moral e que ele acredita que aquilo vai ser trabalhado na evangelização espírita, ele vai entender que apenas uma vez por semana ainda é pouco, que seria importante eles estabelecerem vínculos e elos para estenderem aquilo fora da casa espírita, porque os jovens, as crianças acabam tendo a mesma postura, falando a mesma linguagem, então eles vão entrelaçando os laços afins das crianças. Aí se vem uma mãe e fala assim, eu não acredito que vai ter a festa do fulano de tal e você não vai deixar os seus filhos. Ela, para dentro dela, ela vai estar tão certa de que a evangelização está em primeiro lugar que ela não vai nem ter dúvida se a atitude dela está certa ou se não está. O espanto dela vai ser com aquela outra mãe que vem desafiá-la, né? Então ela vai estar tranquila porque ela entende que aquilo lá realmente é para o espírito dela e que é uma planta que vai nascer e vai perdurar por toda a vida. Uma festa para eles é muito importante, mas para nós, que somos os educadores e os responsáveis, a gente sabe que aquilo é um momento que vai passar, é um momento que pode trazer problemas por aquilo que esteja passando na hora. Poxa, se eu não tivesse mandado meu filho para lá e tivesse mandado para a casa espírita, porque a gente sabe que na casa espírita, na aula da evangelização, ele vai estar recebendo tanto o amparo espiritual, quanto vai estar recebendo a instrução. Né? Então, ele vai estar acrescentando conhecimentos para o seu espírito. E a festa, nas festas, a gente entende da vulnerabilidade, dos riscos, de tudo que pode acontecer. Então, ela tem que pensar que ela vai estar fazendo a coisa errada, dela estar talvez na dúvida.
mas que ela acredite na certeza da importância de estar lá no espiritismo. E se a mãe, se os pais estiverem de acordo nos estudos, essa dúvida eu acredito que não vai ter. Quando você fala na vulnerabilidade de uma festa, já pensando nos maiorzinhos, me traz Uhum. aqui na mente que a melhor proteção, quando vem a pergunta assim, ai, mas como é que nós vamos proteger os nossos filhos desse mundo louco? A melhor proteção é a consciência que a gente consegue incutir ou desenvolver dentro dos nossos filhos. Porque no espiritismo, ele vai desenvolver a moralidade de eu não vou fazer isso, não é porque a minha mãe não está vendo, ou está vendo, ou que, porque pode ou não pode. Não é isso, mas por quê? Porque não é certo. Não é porque todo mundo está fazendo. E isso é o desenvolvimento moral. E esse é o melhor protetor, porque acho que até tem tem estudos científicos falando sobre os rigores das leis. Então, diz que quanto mais rigorosa a lei, mais as pessoas fazem as coisas por debaixo do pano. Então, não Uhum. são as regras que deixam o indivíduo fazer aquilo que é o certo, que é o bom, mas é a consciência, né? É. Traz Ele não vai aprender a se comportar com 14, 15 anos. Ele aprende a se comportar desde o dia que ele nasce. E como nós estamos falando de espíritos milenares, eles já trazem. Então, o pai, a mãe, já sabem como aquele espírito, quais são as tendências daquele espírito. E ele já vai trabalhando desde pequeno. Nós que temos mais de um filho, a gente sabe que um é muito diferente do outro, que um traz uma bagagem e o outro traz a outra. E esses tanto os vícios quanto as virtudes, elas são trabalhadas desde pequenininho. Os pais já vão vendo as tendências dos filhos e já vão trabalhando ali desde pequenininho. E o exemplo dos pais também é muito importante. Eu vou no mercado e vou parar na vaga de idoso. Eu vou no mercado e vou parar na vaga de cadeirante. Poxa, é meu pai é meu exemplo, meu pai é meu espelho. Ele está fazendo uma coisa errada, então ele está me ensinando, né? Então, se o pai, nessas pequenininhas coisas, é uma regra, é uma regra. Ah, mas aqui não tem ninguém cuidando, eu não vou levar multa. Opa, mas eu preciso aprender que eu não posso. Para o carro na faixa de pedestre, avanço o sinal. Tudo isso são exemplos e a gente não imagina, mas as crianças vão pegando, desde que, não, filho, não pode. Ah, mas ninguém está olhando, mas não pode, não pode. A gente tem que entender que a gente tem que fazer o certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Quando alguém estiver olhando, ótimo, mas quando ninguém estiver olhando, melhor ainda, que prova que a gente entendeu o que é certo e o que é errado. exato.